Veja no ICL Notícias, segunda edição. Dino contra os penduricalhos. Em nova decisão, ministro proíbe criação de novas leis que viabilizem os supersalários. Relação suspeita. Relatório da PF aponta mais de 10 encontros entre Toffoli e Vorcaro. Trump quer guerra. Presidente dos Estados Unidos dá ultimato de 10 dias para chegar a um acordo com o Irã. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Como já adiantamos, ainda estamos numa semana de cinzas, mas agora todo mundo recuperado, pessoal. Hoje é uma quinta parecida com terça. É isso, tá com carinha de terça. Estava falando pro Juliano Medeiros antes de começar que eu tava meio perdida. Não, mas hoje as sinapses já voltaram, a memória já foi acionada, hoje estamos muito bons. Online. Ainda estamos aqui, depois do carnaval, não é isso? Isso aí. Boa tarde, meninos. Boa tarde, queridos, queridas. Nessa quinta-feira. Aliás, eu fiz o exercício mental, né, para conseguir acertar o dia da semana. Estou fazendo todos os dias dessa semana, porque realmente está tudo meio estranho. Lá em Brasília, a movimentação está realmente muito grande. Já vamos entrar aqui falando de decisões do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos entrar nessas tortas de climão, vamos dizer assim. Mas, antes disso, falar sobre a decisão de penduricalhos do Flávio Dino. Mais uma dele, hein? Essa semana, penduricalhos do Serviço Público. O ministro do STF, o Flávio Dino, você está vendo a manchete aí na sua tela, proibiu aplicação ou edição de novas leis que permitam, no fim das contas, o pagamento de salário ou então verbas indenizatórias acima do teto constitucional. Você deve se lembrar que ele tinha suspendido, até por isso que eu disse mais uma vez, o Dino toma decisão a respeito disso, porque ele tinha suspendido esses pagamentos, só que agora o que ele está fazendo? É tirando qualquer possibilidade de o legislativo tentar sair pela tangente, ali, né? Inventar uma lei para conseguir driblar a determinação que já tinha sido dada por ele. Então, essa liminar vai ser julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso está previsto para acontecer na quarta-feira da semana que vem. Chico, eu vou passar a palavra para o Chico primeiro, porque você escreveu uma coluna sobre isso naquela primeira decisão do Flávio Dino, né? Que eu acho que essa é a decisão mais importante, é o craque da rodada, o Flávio Dino. Não tinha ninguém com coragem para mexer nisso. Era penduricalho assim em qualquer estado, para onde você fosse, abria jornal ou algum portal da região, o que você via? Juiz com salário acima de 100 mil, era, como eu vi outro dia, acho que em Rondônia, a turma lá com um penduricário que chegava a 1 milhão. Então você só ouvia falar e lia notícias desse naipe. Veio o Flávio Dino de uma forma muito corajosa, porque ele está enfrentando a própria classe dele aí do mundo dos juízes, dos desembargadores, não é dos procuradores da República. Não é fácil mexer com esse povo, não. Então, esse foi o grande enfrentamento. Creio que até aquela votação maluca lá do Congresso, eu acho que deu uma força, o que estava faltando de força para o Flávio Dino tomar coragem e adotar essa bela medida. Gente, 46 mil já está bom demais. Numa desigualdade num país desse, pelo amor de Deus. Ele se antecipou até o que o Congresso queria responder ao presidente Lula, né, Juliano? Porque a gente teve um veto parcial do presidente Lula e logo os parlamentares já começaram a sinalizar que eles iam dar um jeito de tentar driblar esse veto. Então, foi uma medida até preventiva do ministro Flávio Dino nesse sentido, né? Exato, Gabi. E mais do que isso, é uma medida complementar à primeira decisão que ele tinha tomado, porque na primeira decisão ele já obrigava, entre aspas, o Congresso a formular uma lei específica ou leis específicas, né?
que explicassem a natureza dos benefícios complementares, né? Porque há benefícios que são conquistas de diferentes categorias do serviço público, mas leis que organizassem isso para que isso não se convertesse num mecanismo para driblar a lei, que é a lei do teto, que diz que ninguém pode ganhar mais no vencimento base. Então, portanto, o vencimento base é aquilo que está no contra-cheque como salário, e aí vem os penduricalhos para poder superar o teto. Então, o Dino pedia, né, ordenava ao Congresso Nacional que legislasse sobre isso, que criasse... Só que começou a haver um movimento dentro do Congresso, bom, é para a gente legislar, então beleza, deixa que a gente vai legalizar os penduricalhos. E aí agora vem essa segunda decisão, né, uma decisão complementar que fala, olha, mas não pode superar o teto. Vocês podem criar o auxílio que vocês quiserem, mas na soma final não pode dar mais de R$46 mil. E agora que a gente vai ver a reação do Congresso Nacional, porque a pressão não é exatamente sobre o Legislativo. Porque ao contrário do que a gente fala muito, porque o deputado tem auxílio terno, tem auxílio avião, tem auxílio... Gente, isso não existe mais no Brasil. É uma cota única para a verba de gabinete e o salário do deputado. Esses penduricalhos que o Legislativo tinha já não tem mais por força da pressão pública também. Sim. Na maior parte dos estados, tá ok? O que tem? Tem os penduricalhos do Judiciário. Então, essa decisão do Flávio Dino atinge o coração de tribunais de justiça em todo o Brasil, de ministérios públicos em todo o Brasil. Então, agora que a gente vai ver a reação da própria categoria do Flávio Dino, que são os magistrados. Você viu que São Paulo, o TJ, a turma aqui, os togados do TJ de São Paulo, já entraram na justiça tentando derrubar. Por isso que veio essa decisão de hoje do Flávio Dino, para tentar acabar com essa brincadeira. É isso, essas duas, vamos dizer, essa reação, né? Mais essa do ministro Flávio Dino. Então, realmente, a gente tem que aguardar para ver como é que os parlamentares vão se comportar depois de mais essa decisão, porque fica bastante escancarado, né, Chico? Se você, mesmo assim, insiste depois de ser barrado mais uma vez pelo STF... Você bota a cara, né? É realmente... Olha, mas outro nível. Eu acho que eles não vão... ninguém vai recorrer de forma individual, tem as associações de juízes, magistrados, procuradores, e são corporações muito fortes, e elas vêm com tudo para cima do Flávio Dino. Eles não vão, eles acham que é pouca grana e que o país está lá dando dinheiro e que vão tentar novamente essa mamata toda. Mas, ao mesmo tempo... é uma medida que ninguém quer colocar o CPF, assim, descaradamente, né? Então entra de uma forma mais... Dá uma inibida. Enfim, é isso aí. Bom, vamos entrar também na discussão sobre o caso Master. Temos novidades, todo dia eu falo isso, mas é verdade, porque realmente mais desdobramentos que a gente traz nessa quinta-feira. Hoje, reportagem do portal UOL, descobrimos que o ministro Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro tiveram mais de 10 encontros pessoais entre 2023 e 2024. Reportagem da Natália Portinari, do UOL. Ela teve informações do relatório que foi encaminhado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Além desses encontros, gente, conversas de WhatsApp indicam que o Toffoli chegou a convidar o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a festa de aniversário dele. Tem isso também. E o Dias Toffoli, qual é o posicionamento dele diante disso? Ele nega a amizade com o Vorcaro, sempre defendeu que não havia margem para suspeição, mas fato é que agora o ministro deixou a relatoria do caso. Aconteceu na semana passada, praticamente agora, né? E o Toffoli e o Vorcaro não responderam aos contatos da reportagem do UOL também para se posicionar ou comentar os encontros. Então, essa história está escalando cada vez mais, né, Juliano? De fato, ainda há elementos que precisam ser esclarecidos, né? Porque, veja, o fato da relatoria do caso ter saído das mãos do ministro Toffoli e ido para as mãos do ministro André Mendonça não extingue por si só o debate sobre uma eventual suspeição, né? Porque isso faria com que o Dias Toffoli tivesse de prestar contas para o colegiado, para o Supremo Tribunal Federal, para a Corte, de por que ele, mesmo estando mais do que evidente que não haveria
prerrogativa para que o caso fosse puxado para o STF, porque ele segurou esse caso no STF até agora, né, mantendo esse inquérito na Suprema Corte, né? Então, acho que ainda tem explicações que o Toffoli precisa dar. Claro, ele pode ter relações pessoais com quem ele quiser, ele não tem como saber que um caso de um banco, de uma empresa, de um escritório vai parar no Supremo. Até então não haviam casos envolvendo o Banco Master no Supremo. Então não é razoável que uma troca de mensagens, um telefonema, um encontro de 4, 5 anos atrás pudesse ser usado para criar um elemento de suspeição para uma ação que vai ocorrer muitos anos depois, mas o ministro tem a obrigação, ele mesmo, de dizer, quando puxa o caso para o Supremo, olha, estou puxando esse caso, mas eu mesmo não posso julgar porque eu tenho uma amizade com esse sujeito. Então veja só. Quem puxou, né? Exato. Então assim, o problema não é que ele tenha relações com o Vorcaro, né? Os ministros têm relação com muita gente, né? No mundo dos negócios, quase todos os ministros do Supremo têm relação com muita gente. A questão é que ele não ter se declarado suspeito, né? E essa que foi todo o desgaste desse caso envolvendo o Toffoli está exatamente nesse elemento, né? Dele ter segurado o caso tanto tempo nas próprias mãos, né? Esse é o que é o drama. Isso. Depois começa a aparecer foto, vídeo do Vorcaro com o Toffoli, jantar e encontro lá no Paraná e por aí vai. De cara você tem a obrigação de dizer, olha, minha relação é uma relação muito próxima, não dá para julgar. Tem um negócio meu que depende de um fundo desse banco, não dá para julgar. Tomara que esse caso sirva, deixe pelo menos, se não vem o manual de ética lá do Fachin, que venha pelo menos, que toda essa confusão inspire os ministros a ser mais cuidadosos. E no mínimo, Chico, que a gente faça um debate talvez menos fulanizado do Toffoli, do Vorcaro, mas de um problema estrutural que está colocado no Supremo. Sim. Como a gente já disse aqui, foi o Supremo que decidiu que os ministros podem vender palestra, foi o Supremo que decidiu que familiares dos ministros podem julgar caso na corte. Ou seja, o Supremo tem tomado uma série de decisões nos últimos anos que tornou muito permissiva essa relação. Então, bom, vamos lá, tem o caso do Toffoli e do Vorcaro, que se investigue, que se analise, mas o melhor resultado disso tudo seria sair o tal do Código de Conduta para colocar limites na relação dos agentes públicos com o mundo corporativo. Perfeito. Esse é o debate que a gente tem levantado aqui, não só no N2, mas no ECL de maneira geral, desde o início desse caso. E até para ampliar essa história, Juliano e Chico também, os deputados... tá bom, a Ciri quer entrar aqui na conversa do N2. Então tá bom, fica quietinha aí que eu não tô falando com você. Calma, Ciri. Tecnologia sem controle aqui. Mas eu quero entrar aqui no braço, vamos dizer assim, do legislativo dessa história. Primeiro que já tem assinatura suficiente para montar uma CPMI sobre o caso do Banco Master, né, sobre a fraude financeira. Mas, para além disso, os deputados e senadores da CPMI do INSS vão ter a chance de perguntar diretamente para o Daniel Vorcaro sobre essa relação dele com o Dias Toffoli, enfim, diversas outras questões que estão sendo colocadas no caso do Master, porque ele vai depor na comissão na próxima segunda-feira. Então, aliás, é algo que há muita expectativa. Esse depoimento ia acontecer num outro dia, foi adiantado, né? O Kleber Lourenço, nosso repórter aqui do ICL, ele apurou que os parlamentares estão articulando a possibilidade de, a depender do teor desse depoimento, até avançar em pedido de quebra de sigilos, pode ser sigilo bancário, telemático, enfim, de avançar nesse sentido. Sem contar que esse caso do Banco Master ainda não tem uma CPMI aberta, né? Tem só as assinaturas e esse caso ainda está travado lá no Congresso, depende também do presidente da Câmara querer avançar nesse sentido. Mas ele tem sido citado, o Banco Master, em diversos requerimentos, nessa própria comissão, enfim, em debates paralelos no Congresso. Então, mesmo sendo a CPI, né, essa comissão sobre o INSS, ainda assim, esse caso está sendo desmembrado por lá de alguma maneira, né, Chico? Tomara que a gente comece a falar do caso em si mesmo, né? Porque até agora a gente ficou no Código de Ética do Supremo, ficou na relação do Vorcaro com o Toffoli e não avançou em figuras como o Ibanez Rocha,
que é talvez o maior envolvido político dessa história, em volume de dinheiro, quando o BRB coloca 12 bilhões comprando papéis podres do Master, aí você tem o grande escândalo da parada. Não que o Cláudio Castro, governador do Rio, também não esteja enrolado. Ele colocou quase 1 bilhão na Previdência da Previdência, ou seja, dos aposentados do Rio de Janeiro e futuros aposentados, no Banco Master, em fundos do Banco Master. É outro rolo federal. Mas eu ficaria tranquilo se começasse pelo menos pelo Ibanez. É muito pesado o que acontece com o Ibanez Rocha em relação a esse caso Master. Não chegamos a ele ainda. Por quê? Porque estamos discutindo ainda os encontros, a intimidade do Toffoli com o Vorcaro. Tem que resolver isso e começar a deixar a bola rolar. E não só por isso, né, Chico? Porque, bom, nós vamos ter agora, então, o depoimento do Vorcaro numa CPMI que não está montada para investigar esse caso. A CPMI que está discutindo, que está investigando, entre muitas aspas, a fraude do INSS, uma CPMI que está controlada pelo Centrão, onde ele vai aparecer na segunda-feira, ou seja, os deputados que não estão investigando esse caso vão ter um palanque, é disso que se trata, um palanque para falar de um caso que está chamando muita atenção da opinião pública, então vai ser um circo, né, com todo respeito ao mundo circense, né, que é uma arte belíssima, mas vão montar ali um espetáculo para que meia dúzia de oportunistas, deputados oportunistas do Centrão, do bolsonarismo, queiram tirar algum tipo de proveito, né, da presença desse sujeito que está no centro de uma fraude financeira realmente grave. Eu já disse aqui, eu sei que nem todo mundo acha que é uma opinião das mais simpáticas, mas eu não acho que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, com a atual composição de maioria bolsonarista e de maioria do Centrão, que estão envolvidos até o pescoço nesse caso, tenha qualquer condição de desenvolver uma investigação independente, transparente, criteriosa sobre essa fraude. A Polícia Federal está trabalhando no caso, a relatoria saiu das mãos do Toffoli, né? Então, assim, de fato, que a CPI e que a Câmara dos Deputados queira atrair esse caso para si, não tem outra justificativa senão criar um palanque para desgastar quem quer que seja, né? Ou pior ainda, mais do que desgastar, o Banco Central ou algum outro setor que não tem nada a ver com o escândalo se blindarem, né? Porque não seria a primeira vez que a gente veria uma CPI convocando um sujeito para arrancar desse sujeito algum tipo de facilidade, algum tipo de vantagem, né? Ele é um alvo riquíssimo em todos os sentidos para isso. Eu sou lá o deputado do Centrão, eu convoco, protejo e levo uma grana. Desculpa falar assim dos nobres deputados, mas é a prática, né? É o que a gente tem visto em relação às bets, em relação a vários lobbies feitos em Brasília. Isso. E a gente sabe como é que funcionam também essas CPIs, né? E os cortes, né? Para redes sociais que todos esses parlamentares da extrema-direita costumam fazer, né? Enfim, várias sessões que viraram um verdadeiro circo por conta disso. Então, é bem observado para a gente acompanhar essa história também. Juliano e Chico, ainda nessa história do Supremo Tribunal Federal, mas saindo um pouco dessa questão do Banco Master, tem uma outra discussão que ontem a Heloísa Vilela trouxe aqui junto com a gente, reportagem dela, aliás, tem novas apurações da Elo nesse caso. 3 funcionários da Receita Federal e um do Serviço Federal de Processamento de Dados estão usando tornozeleira eletrônica e foram afastados do trabalho por suspeita de vazamento de informação privada de autoridades do país, incluindo ministros. Essas medidas foram determinadas nessa semana pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele teve como base um relatório que foi produzido pela Corregedoria da Receita Federal. O que a Elo traz de apuração nesse sentido? 2 dessas 4 pessoas que eu citei aqui não foram consideradas suspeitas pela Corregedoria. Além da esposa, da mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, o filho do ministro Luiz Fux também teve informações sigilosas acessadas, segundo a gente sabe até agora. Tem uma apuração também do Igor Gadelha, do Metrópolis, de que o advogado Rodrigo Fux teve o sigilo fiscal quebrado, tendo então a declaração do imposto de renda acessada sem autorização judicial.
Então, essa é uma discussão também que está sendo colocada nessa semana sobre a postura do Alexandre de Moraes nesse caso, do vazamento de dados. Tem também o tratamento desses auditores, né, no fundo, porque, na verdade, o que está sendo colocado e que a Elo já trouxe aqui ontem, né, desde o começo dessa história, é a maneira como isso foi colocado, o vazamento dos nomes desses envolvidos, enfim, e como não só os sindicatos, mas essas instituições que representam esses trabalhadores estavam questionando, fazendo diversos questionamentos sobre como esse caso está sendo conduzido, né, Juliano? Ontem o Chico também conversou muito sobre isso com a Elo. Queria te ouvir a respeito dessa história, ainda mais agora com essa nova apuração da Elo. A gente teve vários comentários, repercutiu muito, né, na imprensa ontem o fato de que essa suposta, de que a decisão do Alexandre de Moraes teria gerado um suposto mal-estar, né, Chico, de que haveria gerado até uma indignação dos ministros dele ter tomado essas medidas cautelares, né, tornozeleira, afastamento, etc., coleta de passaporte também desses servidores, né, sem ter avisado o ministro Fachin no inquérito das fake news, que é um inquérito que vem de 2019, tem uma série de questões técnicas que eu acho que são dignas de debate. Tá? Agora, o que não é razoável é que se debata mais essas questões técnicas do que o fato de servidores estarem fuçando em dados sigilosos de autoridades. Quer dizer, não pode, sobre nenhuma hipótese. Você pode gostar ou não do Fux, você pode gostar ou não do Alexandre de Moraes, você pode gostar ou não do Chico Sá, da Gabriela Varela, do Juliano Medeiros, não pode usar o cargo que você tem, os acessos que você tem, concedidos pelo Estado brasileiro, pelo cargo no qual você está investido como técnico da Receita, para fuçar na declaração do imposto de renda de quem quer que seja. Não pode. Não, isso é uma ilegalidade. Então, beleza, seria melhor o Alexandre de Moraes fazer isso num novo inquérito? Seria melhor o Alexandre de Moraes ligar para o Fux antes e avisar? Foi o inquérito das fake Fachin? News. Falamos sobre isso ontem, Exato. Mas enfim, já tem 7 anos, é um inquérito que nunca acaba. Não acaba. E é meio inquérito do fim do mundo mesmo, isso é verdade. Essa crítica é uma crítica razoável. Agora, isso não é mais importante do que o fato de ter técnicos que têm acesso a todos os nossos dados fuçando, provavelmente movidos por algum interesse que não é técnico, que não é profissional, mas interesse político de desgastar uma autoridade ou de vender dados, a gente não sabe ainda, né? E me parece que tem um desequilíbrio na análise aí, Chico e Gabi, de uma parte dos analistas de achar que o problema de qual foi o inquérito ou de como foi que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão é mais grave do que o fato em si. Me parece que o fato é muito grave. Né? E agir com energia nesse caso é importante para evitar que os dados fiscais, tributários, bancários dos brasileiros estejam à mercê de qualquer aventureiro que possa acessar esses dados. Essa invasão dos dados ela é gravíssima, não tem nada mais grave do que isso hoje. Imagina se de repente pipoca um funcionário aqui da Receita tem acesso, outro tem acesso, fica todo aberto o sigilo do Brasil inteiro. Isso é muito grave, isso é pesado. Imagina, Chico, o fiscal que é lulista vai lá e vaza um dado que pode ser interpretado como comprometedor de uma liderança bolsonarista. Aí vem um fiscal bolsonarista e vaza um dado de um lulista. Aí você vai manipular a eleição. Exatamente. Você vai decidir Câmara, vai decidir Senado, vai decidir todas as disputas. Com essa peleja para ver quem revela mais dados fiscais do outro lado. Então, por isso que tem que frear imediatamente. É muito grave isso. Exato. Alguém da Receita entrar seja Alexandre de Moraes, seja o motorista do Alexandre de Moraes, seja quem for, parente nosso, que tenha dados abertos por algum funcionário, isso é muito grave. Isso não pode. Mas a gente está invertendo muito as coisas. Como volta ao caso Master também, fica muito discutindo os caminhos jurídicos e não a parada toda. E não Ibanez Rocha, que faz mutreta com 12 bilhões. O cara está lá, paz e amor, tá lá na sombra do Palácio do Buriti, na tranquilidade, porque a gente vai ficar falando o tempo inteiro só do Toffoli e do Alexandre de Moraes, o cara vai passear. É isso. É a questão de fulanizar, né? Que você tinha colocado aqui. Juliano,
Eu quero rapidamente sair do assunto de Brasil aqui para a gente trazer um outro tema que é quentíssimo e olhando para a América Latina, inclusive, gente, porque nossos vizinhos aqui, né? Reforma trabalhista promovida pelo Javier Milei, presidente da Argentina, foi aprovada pelo Senado nessa madrugada. 42 votos a favor e 30 contra, e agora segue para análise da Câmara do país. A expectativa do Javier Milei, do governo Milei, é que a proposta seja votada no plenário em 25 de fevereiro e aprovada até o dia 1º de março, quando o Milei vai abrir o período de sessões ordinárias do Congresso. Então, na quarta-feira, antes da votação, ou seja, ontem, né, os manifestantes contrários à reforma entraram, olha só, a gente está vendo aqui as imagens, mas a polícia agiu, né, partiu para cima dos manifestantes em Buenos Aires, enfim, sindicatos, partidos de oposição estão denunciando essa proposta que está agindo numa retirada de direitos históricos dos trabalhadores argentinos, né, Juliano? E eu acho que é muito importante a gente discutir isso aqui no Brasil, porque a nossa situação trabalhista também vem numa retirada histórica de direitos que começou no governo Michel Temer. Né? Exatamente, Gabi. É muito importante que a gente olhe para o que está acontecendo na Argentina, porque é uma prova de que, mesmo quando a extrema-direita não tem maioria no Congresso, na Câmara ou no Senado, ela pode contar com a velha direita oligárquica para retirar direitos. Foi assim no governo Temer, a reforma trabalhista do Temer, a lei da terceirização, a autonomia do Banco Central, a lei das estatais, uma série de políticas do governo Temer que arrebentaram com os direitos do povo brasileiro, apoiados por Jair Bolsonaro, que então era deputado, e pelos seus aliados de extrema-direita. Depois, quando Bolsonaro virou presidente, a reforma da Previdência que ele promoveu, com o apoio da velha direita oligárquica do PSDB, do MDB, do PSD, do seu Gilberto Kassab. Então, o que está acontecendo é que o Milei não tem maioria para aprovar essa reforma, mas está aprovando. Está aprovando porque tem a coragem que a velha direita argentina não teve, com os votos da velha direita argentina, para fazer uma jornada de trabalho de 12 horas diárias, para colocar o acordado sobre o legislado, ou seja, colocar as negociações dentro da fábrica, acima das negociações feitas pelos sindicatos, pelas categorias, né? Reduzindo o direito de greve, exigindo uma série de obrigações para que as greves possam acontecer, atacando diretamente um direito sagrado da classe trabalhadora na Argentina e em outros lugares do mundo. O sistema laboral argentino vai ficar mais parecido com o brasileiro, o que significa menos direito, mais precarização, mais informalidade e, claro, o valor do trabalho na sociedade cada vez mais baixo, a partir da determinação daqueles que definem o preço, o valor do suor do rosto de cada um. Exato, e esse papo, né, Chico, que aqui tem muito no Brasil de, negocia com o patrão, claro. Vai lá negociar com o patrão. O trabalhador vai negociar com o patrão, né? Vai para ver o êxito que você vai ter. Não, e aqui você tem o ataque que a Justiça do Trabalho sofreu nos últimos tempos, da reforma do Temer para cá também está sendo desmontada. E o interesse é esse. Falamos agora do Supremo. Nota 10 para defender a democracia do Brasil. Fez um papel histórico. Mas coloca lá na mesa de qualquer juiz do Supremo um caso trabalhista para você ver. Acho que fora contra o Uber, contra a iFood, contra as grandes plataformas. Conta nos dedos, né, Chico? Quem está do lado do trabalhador, né? No judiciário, você conta nos dedos. Talvez você tenha o Flávio Dino, mas nem o Zanin é a favor do trabalhador. É uma desgraça. Outro dia teve um caso de Goiás, de um pedreiro mostrando que trabalhava de 7 da manhã à meia-noite e ele estava tentando mostrar que havia um vínculo real de trabalho no dia a dia. Ele estava pedindo indenizações. O Supremo mandou passear. O Barroso, antes de entregar a toga lá, ele estava jantando na casa do dono do iFood, cantando Roberto Carlos. Aí só sobram os detalhes para o pobre trabalhador, né? Só lembrando da responsabilidade dessas plataformas, né, Chico, com os trabalhadores autônomos, né? Você citou aí o iFood, mas sim.
plataformas lucrando com o endividamento de trabalhador, com, enfim, com a fragilidade de todas essas relações de direitos históricos e ainda trabalhando mentalmente para que eles se achem empresários. Para dizer por aí, eu sou empresário, eu defino meu horário. Claro. Vai ver, trabalha 14 horas, 15 horas, isso é definição de horário? Correndo atrás para sustentar os filhos, as filhas em casa? E um último comentário da minha parte sobre isso. Vejam vocês, nós estamos falando do presidente mais radical de extrema-direita hoje, depois do Trump, talvez, e do Benjamin Netanyahu. Ele é um radical de extrema-direita, acha que o Estado tem que ser mínimo, acha que as pessoas têm que ter o direito de vender os filhos, de vender órgãos do seu corpo, ou seja, a mercantilização total da vida. E ele está fazendo uma reforma que, se for concluída, vai ser igual ao que o Temer e o Bolsonaro fizeram. E que só está piorando, né? Então, quando a gente fala de bolsonarismo moderado, de uma extrema-direita, de uma direita democrática no Brasil, não se iludam, gente. Não vai no fim das contas, é sempre porrada em cima do trabalhador e da trabalhadora, porque no programa econômico essa turma está toda junta. E a gente achou que já estava ruim com a reforma trabalhista, nos últimos anos tem piorado mais ainda. Processos trabalhistas estão parados por conta dessa discussão do Supremo e cada vez mais quem toma, né, no lombo é o trabalhador, que tem cada vez a exploração, enfim, cada vez mais acontecendo. Juliano, a gente se empolgou aqui no tema, mas eu vou ter que te liberar. Me liberem, nós estamos de tons pastéis para equilibrar um pouco o que foi o carnaval, muita cor, muita... Mais sobriedade agora. Viemos todos um pouco mais sóbrios, e falando em sobriedade, vem uma pessoa que é muito sóbria, ele, Rodrigo Viana. Que também está num tom sóbrio aqui. Moderado. Na nossa mesma. Vamos que vamos, gente. Rodrigo Viana, boa tarde para bem? você, bem-vindo. A gente estava aqui nessa... Aliás, você falou bastante sobre, no Urgente, né, Rodrigo, sobre essa questão ali da Argentina. Sim. Mas eu ia trazer para a nossa mesa aqui uma outra questão, que é a seguinte, eu não sei se você ouviu ontem, enquanto você estava ali na espera, para entrar no N2, que eu disse que cada um tem os seus oráculos, né? Sim. Aqui no N2, os meus oráculos, você sabe que são Chico Sá e Rodrigo Viana, né? Nessa ordem, por favor. Tem precedência, Chico. Quando eu comecei no jornalismo, ele já era Por questão de idade, por questão de idade. Então. Chegou lá na Folha, era um garoto. Aliás, acabou de sair mais um oráculo aqui do N2, Juliano Medeiros, né? Eu consulto os meus oráculos. Não, todo mundo tem seus oráculos, né? Todo mundo tem seus oráculos, precisamos. Pois é, e a gente estava falando sobre, enfim, questões históricas, essa questão, por exemplo, dos trabalhadores, né? É algo que a gente tem na nossa plataforma de cursos. Eu estou citando isso porque todos os temas que a gente conversa aqui no ICL, no N2, tudo, a gente tem mais de 300 cursos da nossa plataforma. Tem o aprofundamento lá na plataforma. Então tem um aprofundamento, tem aulas sobre determinados temas, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre internacional, sobre o Irã, tem curso sobre isso e sobre o Oriente Médio na nossa plataforma, enfim. Tudo isso a gente vai consolidar num lançamento novo da nossa rede aqui do ICL, que vai ser no dia 26 de fevereiro, né? Um lançamento semana que vem aqui com o Eduardo Moreira e apresentar o Oráculo ICL. O Chico explicou muito bem ontem, Rodrigo, como que vai funcionar o Oráculo, né? Que é basicamente consolidar o que a gente tem de conhecimento em uma ferramenta tecnológica confiável. Exatamente. Né? E não é só aquele dado que qualquer inteligência artificial ela te dá aquele dado meio chutado. Aqui não, aqui você vai pegar um dado de um especialista naquele assunto. A gente acabou de falar de uberização do trabalho. Isso. Você vai receber sem risco de falar besteira num jantar, num debate, numa conversa na tua empresa. Ontem eu falei da imagem da questão da aposta. Sabe aquelas apostas eleitorais que você fala? Não, o fulano de tal é de esquerda, não, o outro é de direita. Vamos consultar o Oráculo ICL. Ali você vai receber uma resposta consistente. Vinda de especialistas, de gente que dá curso, ou que já deu os cursos, que está com a sua opinião consolidada ali nos cursos. Então, vai ter uma ferramenta em que, dependendo do tema, você pode digitar e buscar aquelas informações que estão na plataforma para você. E são os nossos professores. São os professores que estão lá na plataforma. Agora, como é que isso tudo vai funcionar? É justamente o que o Edu vai explicar. Aí já espalhou demais, mas dia a gente 26. tem um bom resumo de como é que vai funcionar. Então vai lá em cln2.com.br,
Deixa a sua inscrição, é só deixar seu e-mail rapidinho ou apontar seu celular aqui para a tela que você já vai salvar a sua participação, garantir sua vaga. A ideia é boa, o nome é bom e a base de dados que vai sustentar esse oráculo ICL é excelente. Então tem tudo para dar muito certo. Então entre no icln2.com.br e se inscreva para no dia 26 você também fazer parte disso. Tem uma coisa que eu acho que é a grande diferença de uma inteligência artificial qualquer, é que a inteligência artificial você tem que treiná-la, você tem que amestrá-la, treiná-la com o assunto que você quer pesquisar. A nossa já vem treinada. Aqui é só mestre, os caras já estão treinados, então eles vão te entregar algo com mais qualidade. A nossa base já vem treinada, Chico Sá. Muito bom. Bom, então fica o convite, hein, para você participar. Não deixe de fazer a sua inscrição, senão você vai esquecer. Vamos seguir aqui, Rodrigo, aproveitando que você chegou, vamos falar de questões relacionadas à política e sobre como é que está essa disputa no Senado para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Faz um tempo que a gente não fala dele aqui, né? Arthur Lira, não, porque... Está querendo cavar espaço em outro lugar aí, né? A gente acabou esquecendo o rei do orçamento secreto, mas eu acho o inventor ao lado do Eduardo Cunha do orçamento secreto, que é o que desgraçou o país, que sequestrou, né? Tirou do Lula, tira do executivo a possibilidade de aplicar muitos recursos. Mas eu acho que quem esqueceu mesmo Arthur Lira pode ser o eleitor de Alagoas. Sim. E esse que é o problema dele. Então, nesse carnaval circularam as informações, e até o site Metrópolis trouxe essa manchete, de que o Arthur Lira, que queria ser candidato ao Senado em Alagoas, fez as contas na ponta do lápis e está achando que está difícil para o Senado. São 2 vagas, o Renan Calheiros deve ficar com uma, a outra vaga também está em disputa e ele está em 3º, 4º lugar nas pesquisas. Ele quer correr para o Tribunal de Contas da União, o Arthur Lira. Essa é a manchete que está no Metrópolis e que veio nesse feriado. Mas acontece que eu fui ver, o ICL já tinha trazido esse bastidor, Gabi. A gente já discutiu isso aqui. Já, e no nosso site já tínhamos trazido isso. Podemos até colocar aqui na tela. Então, o Metrópolis trouxe agora no Carnaval, mas a gente tinha trazido há 2 meses essa informação. Primeiro, o Pinto falou aqui no N2. Ele falou aqui também. Se puder colocar de novo essas 2 manchetes, olha aí, ó. Tribunal de Contas e a Bitcoin das 2 vagas de ministro. Porque o que acontece? O Arthur Lira está com medo de perder o Senado. E aí ele está se colocando assim, em vez de Senado, eu me candidato para uma vaga no Tribunal de Contas, que é uma tremenda de uma saída, porque o salário é alto, mantém prestígio político, né, toma decisões que interessam ao mundo político. Tem um acordo, ou pelo menos teria, na eleição do Hugo Mota, ele foi eleito para a Câmara, e o PT tinha o compromisso de que o Hugo Mota trabalharia para indicar o Odair Cunha, petista, deputado de Minas, para ser o próximo ministro lá no TCU, na vaga que vai se abrir. Mas a turma do Mota e do Lira está querendo rasgar esse acordo e empurrar o Arthur Lira para essa vaga no Tribunal de Contas da União. Tem outra manchete muito boa também, de algum tempo atrás no ICL. TCU é o armário onde a direita quer se esconder até 2030, né? Ali, ó, esperando 2030. O Arthur Lira está vendo, 26 está difícil, eu vou me esconder, se possível, no Tribunal de Contas, com um belo salário, com muita mordomia e com muita influência política, Gabi. Então essa é a notícia que está circulando forte em Brasília. Mas é como o Glauber Braga, o deputado Glauber Braga, que é o adversário, eu chamo adversário, mas na verdade é inimigo mesmo do Arthur Lira. O Arthur Lira tenta caçá-lo, o Glauber Braga se pergunta hoje nas redes sociais, mas o Arthur Lira cuidando de contas, no Tribunal de Contas, o homem que inventou o orçamento secreto, né? O homem que inventou a emenda PIX, toda aquela parafernália de mecanismos que é para tirar o orçamento, para deixar o orçamento sem controle. O orçamento vai no bolso do deputado lá, ele faz a vaquejada e fica com o resto. É difícil você pensar em Arthur Lira no TCU, mas também, olha, com o Renan Calheiros lidera... Para o Senado em Alagoas. Assim, dado como quase eleito, e o JHC, prefeito da capital... É a segunda vaga. É a segunda vaga. Se saírem os dois, a dúvida é que o prefeito ainda está entre o governo do Estado, mas se sai aí é Deus. Aí o Arthur Lira... Não é assim, Arthur Lira pode concorrer. Ele está perdido. Está perdido. Por isso que ele está com essa gritaria já rumo ao TCU. Querendo abrir vaga. E aí romperia o acordo com o PT, né? Que tem a indicação do Odair Cunha, deputado de Minas. O PT, Gabi, nunca indicou um político assim, com origem mesmo
no PT para o Tribunal de Contas. Os partidos do Centrão toda hora indicam. Esse Jonathan Jesus, que estava lá no caso Master, a gente falou bastante dele aqui. Centrão Raiz. É Centrão Raiz, foi deputado até outro dia. Tem vários lá que são Centrão Raiz. Quando houve o golpe contra a Dilma, aquela história das pedaladas fiscais, veio de gente que atuava também, não é nem Centrão, era direitona, era ministro do TCU. Então é um lugar estratégico, porque um relatório politizado e maldoso de um ministro do Tribunal de Contas pode criar muita complicação para um governo. Isso é muito bom, Rodrigo. Até outro dia a gente conversava aqui no N2 como entender a gênese desse tribunal, como é que ele funciona, é tão importante, né? Porque não é um tribunal como, por exemplo, é o STF, né, essencialmente jurídico. Ele é essencialmente político. Aí a gente chama de tribunal, e é o nome, né? Tribunal de Contas, né? Podia ter um outro nome, Exato. né? Mas ele chama tribunal. Então as pessoas acham, peraí, é tribunal, então é tipo um Supremo. Na verdade, ele é um órgão auxiliar do Congresso para julgar, e é difícil, né? Acompanhar a execução de orçamento e das contas públicas, que é algo super complexo. Então, teoricamente, ele nasceu para isso, para fazer essa auditoria das contas públicas federais. Daí tem Tribunal de Contas nos estados e alguns grandes municípios também tem. São Paulo, por exemplo, tem Tribunal de Contas Municipal. Mas não é tribunal, né, apesar do nome. Então, e é geralmente, quase sempre, indicação que vem ou da Câmara Municipal, ou da Assembleia Legislativa, ou do Congresso. Mais um, né, que está se candidatando. Vem alguém que perdeu a eleição e é um cacicão ali, renomado, vamos achar um buraco para ele aqui. Encosta ele no TCU. Isso. Não, Pendura no TCU. Que é para ajeitar lá, porque não pode um cara da estatura do Arthur Lira, né, que foi quase o sub-rei da República, o vice-rei geral, ele não pode agora não ficar sem cargo. Tem esse ajeitamento. Tem também o Alfredo Gaspar, do União Brasil, que ainda seria um terceiro, tem mais intenção de voto, tem mais... Para o Senado, você está falando lá, né? Potência eleitoral em Alagoas do que o próprio Arthur Lira. Então, é uma situação muito difícil. Está perigando. Está perigando. Vamos voltar a falar sobre isso. Agora a gente vai virar a página para falar de internacional. Eu prometi que falaremos sobre Irã e como é que está a situação. Temos declaração do Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos. Ele disse que nos próximos 10 dias o destino do Irã vai ser selado, seja por meio de uma negociação ou por meio de uma guerra. Então, foi uma fala que ele fez durante a primeira reunião. Olha que simbólico, gente. Primeira reunião do Conselho da Paz. Que frase realmente que simboliza muito a paz, essa do Donald Trump, né? Que é o órgão paralelo que ele criou, o governo Trump, ali o órgão paralelo à ONU, para supervisionar a transição de poder na faixa de Gaza. Até o presidente Lula, aqui do Brasil, foi convidado para essa reunião, mas não respondeu se vai comparecer. Vamos ver exatamente o que disse o Donald Trump e depois chamamos Cristina Serra aqui com a gente. Abre aspas. Talvez tenhamos que dar mais um passo, ou talvez não. Talvez cheguemos a um acordo. Provavelmente vocês saberão nos próximos 10 dias. Precisamos chegar a um acordo significativo. Caso contrário, coisas ruins acontecerão. Aquele modus operandi de Donald Trump de ameaça, né? Então, os Estados Unidos querem, de qualquer jeito, encerrar o programa nuclear iraniano e estão numa ofensiva na região para afastar também qualquer influência da China. É uma área rica em minérios, sobretudo petróleo. Então, fica um pouco mais claro quando a gente olha para a questão territorial do Irã e do Oriente Médio. Vamos chamar a Cristina Serra aqui para a nossa conversa, nossa mesa redonda. Cris, boa noite para você. Boa noite. Oi, Gabi, Chico, Rodrigo, boa noite. Boa noite. Cris, também tem a questão política dessa história, né, que é a rivalidade com o governo de Israel, né, um adversário político de Israel, do próprio Donald Trump também, né, do governo dos Estados Unidos. Se você olhar para os países do Oriente Médio que têm relação tanto com os Estados Unidos como também com Israel, né? Gabi, você chamou atenção para uma questão importante, né? Essa ameaça que o Trump faz ao Irã, essa renovação de ameaças, ele já vem fazendo isso há muito tempo, justamente no dia da primeira reunião do tal Conselho da Paz, né? É uma contradição, né? Falar de ameaçar o Irã, ameaçar um país soberano.
no momento em que supostamente você está tratando de paz. É porque não é nada disso. O Conselho da Paz é um nome fake, né? Esse conselho não vai tratar nada de paz, ele vai tratar de ocupação da faixa de Gaza e de subordinação, submissão total daquela população palestina que está lá. Enfim, eu estou fugindo do assunto Irã, mas já volto para ele, mas é que eu não queria deixar de assinalar isso, porque isso, de fato, é tão bizarro isso, né, que a gente não pode deixar de assinalar isso. Vamos ao Irã. Os Estados Unidos estão se sentindo muito poderosos, né, muito fortalecidos com o sucesso da operação na Venezuela. Sucesso, obviamente, do ponto de vista deles, porque não só atacaram o país, como conseguiram capturar, sequestrar o presidente que aguarda julgamento em território norte-americano. Então, isso certamente faz com que a ala mais guerreira, mais agressiva do governo Trump diga: é agora, né? Vamos lá, vamos atacar, este é o momento de atacar o Irã. E me parece, de fato, pelos sinais que têm sido dados nas últimas semanas e nos últimos dias, que o mundo se encaminha para isso, que a gente vai ver alguma ação militar dos Estados Unidos contra o Irã nos próximos dias ou nas próximas semanas, talvez dias mesmo, né? Apesar dele ter dado esse prazo de 10 dias que você mencionou. Em se tratando de Donald Trump, isso não quer dizer nada, isso não é garantia de nada, não quer dizer que ele vai esperar esses 10 dias, né? Na verdade, todo o aparato militar está sendo preparado, já está posicionado, né? Já tem um porta-aviões lá no Oriente Médio, o outro, que estava na Venezuela, inclusive, Gerald Ford, que é o maior do mundo, já está no Mediterrâneo, praticamente se posicionando também para esse ataque. Então, muito provavelmente, a gente vai ver, sim, uma ação militar. Não se sabe, o que não se sabe, né? Quem está acompanhando e os especialistas, é a escala dessa ação militar. Que tipo de ação será? Os especialistas que mais acompanham o Irã, o resumo do que eles escreveram nesses últimos dias e que eu tenho acompanhado de perto, não vai ser uma ação de ocupação do território do Irã com tropas, como não foi na Venezuela, né? O fantasma do Iraque continua assombrando os Estados Unidos. E se fosse um ataque com tropas, né, no território, isso seria uma grande contradição ao que o Trump tem falado o tempo todo, que ele não vai fazer guerras desse tipo. Seria, então, uma ação militar direcionada, voltada para alvos específicos, né, para debilitar a infraestrutura do Irã, seja a infraestrutura do programa nuclear que eles têm, a infraestrutura militar como um todo, e infraestruturas que você ataca, né, nesse tipo de ação, aeroportos, portos, né, estações de energia, etc. Então, seria uma ação para debilitar o país e para enfraquecer a sua capacidade de reação, né, de resposta a um ataque desse tipo. Agora, de fato, os Estados Unidos seriam capazes de debilitar totalmente, ou o Irã teria ainda alguma capacidade de resposta? Essa é a pergunta que fica, né, e que torna esse cenário todo muito mais complexo. Ô, Gabi, não sei se você quer trazer outros dados aí. Eu estava me lembrando aqui, enquanto a Cristina narrava muito bem e trazia esse cenário para a gente, que o George Bush, né, que costumava falar do eixo do mal, né, falava do eixo do mal. E o eixo do mal era Coreia do Norte, Irã e Venezuela. Sim. E aí o Trump está fazendo assim, um roteiro do elo mais fraco para o elo mais forte, ou para o elo mais complicado. Né? Economicamente, a Coreia do Norte não tem tanto peso assim, mas ela militarmente é o mais complicado, porque tem bomba atômica. Né? Então o Trump começou essa história de passar o rodo geral no mapa mundi pelo elo mais fraco, que era a Venezuela, porque além de não ter arma nuclear, tem oposição interna fortíssima, já tinha, né? 50% talvez o país rachado. E agora ele vai para o segundo,
né, que é o Irã, e deixa a Coreia do Norte quieta, o que é a maior prova de que no mundo, isso sempre foi assim, né, mas nos últimos anos muita gente se iludiu, né? Quer dizer, se não tiver arma, se não tiver exército, você não... Você não para o outro lado. Você não para. Então, você só para se o outro lado tiver medo. É claro, a Coreia do Norte tem um arsenal muitíssimo inferior ao dos Estados Unidos, mas tem capacidade e tem mísseis de longo alcance. Pode fazer estrago no Japão e até, dizem, no território, chegar até o território dos Estados Unidos. Enquanto o Irã, um país enorme, com peso econômico gigante, com petróleo, mas não tem ainda arma nuclear. É isso que os Estados Unidos querem impedir, né? Então, e que acabou de viver uma instabilidade política importante. Fortíssima, com manifestações de rua que não foram suficientes para a derrubada do governo. Acho que o Trump estava apostando, vamos ver se derruba com as manifestações internas, para a gente não precisar mexer. Aí não precisaria interferir. Aí não precisaria. A primeira aposta dele foi essa. Foi essa. Né? Mas, pelo jeito, a Guarda Revolucionária conseguiu segurar. Diga, Cris. Tem uma coisa aí importante no que você falou, não só a Coreia do Norte tem arma nuclear, como também para o Trump é muito mais complicado mexer com um país que está ali pertinho da China. Encravado, lógico. Acho que ele não chegaria a tanto. Em relação ao Irã também, como você bem lembrou, o país é um alvo dos Estados Unidos há muitos anos, há muitas décadas, né? E que agora está numa situação, de fato, de uma certa fragilidade, né? Se não uma fragilidade total, né? Mas tem características que tornam a situação atual, digamos assim, favorável para que os Estados Unidos invadam o Irã. Por exemplo, né, esses grupos aliados do Irã, Hezbollah e Hamas, estão mais enfraquecidos. A Síria está numa situação completamente diferente da de anos atrás, e o presidente atual da Síria é um aliado dos Estados Unidos. Uhum. Israel está muito fortalecido depois da guerra em Gaza, né, com todo o apoio que tem dos Estados Unidos. Como vocês lembraram bem, os protestos internos no Irã ultimamente, né, que foram abafados, massacrados, né, mas que mexem com o regime de fato. E, claro, em meados de 2025, Israel atacou o Irã, os Estados Unidos também bombardearam instalações do Irã. O Irã fez uma retaliação, mas uma coisa muito, assim, quase que um teatro para dizer, olha, eu também reajo. Então, assim, esse digamos assim, se você analisa as últimas décadas, esse talvez seja o momento, de fato, mais favorável para uma ação militar dos Estados Unidos no Irã. Agora, lembrando também uma outra coisa importante, Rodrigo, que pega do que você mencionou. A questão no Irã quem é a oposição no Irã? Uhum. Qual é o rosto, qual é o líder que personifica a oposição ao regime dos ayatolás? E o regime dos ayatolás tem uma estrutura extremamente fechada, hierarquizada. Então, só fazer uma comparação com Venezuela, novamente, hoje já se sabe que antes da ação na Venezuela, os Estados Unidos tiveram conversações com pessoas do governo Maduro. Aí até o Delcy Rodrigues, que está no cargo até hoje. Com o Irã, há uma dificuldade maior, né? Porque por ser, de fato, uma estrutura extremamente fechada e controlada pelo líder supremo religioso, né? O líder dos xiitas dentro do Irã, imagina, acontecer alguma coisa com Ali Khamenei também pode levar, eventualmente, a uma guerra civil, uma desestabilização do Oriente Médio. Tem uma importância religiosa e dentro das minorias do Oriente Médio também que é importante. Aliás, a gente vai mudar de assunto aqui, mas só ressaltando que nas últimas negociações, a Arábia Saudita, o Catar tem tido papel importante também, mas até o Catar foi atacado de alguma maneira pelos Estados Unidos, né? Recentemente teve lançamento de mísseis, enfim, então também essa tensão parece que está no entorno ali dos países que têm atuado com uma negociação de alguma maneira. E que são sunitas, né? São sunitas, ao contrário do Irã, e que são pró-Ocidente, né? Catar e Arábia Saudita têm relações... Mas que não têm interesse numa guerra. Claro, não querem talvez uma guerra ali que desestabilize todo o mercado de petróleo. Exatamente. Também, né, Chico? É isso aí. Está em jogo.
Vamos seguir Por aqui, favor. porque eu quero trazer de volta para o Brasil, aqui mais uma pauta para a gente discutir, que é a seguinte: o ministro André Mendonça disse num vídeo publicado nas redes sociais que os lucros do Instituto ITER, que é a empresa da qual a família dele é sócia, vão ser divididos em dízimo para a igreja e também para obras sociais. Vamos trazer esse vídeo, a gente já volta a conversar. Durante a peregrinação, Abraão construía tendas, mas também construía altares. Abraão, ao mesmo tempo em que parava e construía uma tenda, ele construía um altar de adoração a Deus. Eu, com a minha esposa e sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto ITER será para consagração de um altar a Deus. Tudo o que vier possivelmente a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% para o dízimo e os 90% restante será investido em obras sociais e em educação. Só para contextualizar um pouco melhor, esse instituto comercializa cursos do ministro, é especializado em conteúdos jurídicos. O jornal Estado de São Paulo noticiou que a empresa faturou 4,8 milhões de reais em contratos públicos em pouco mais de um ano. E o ITER foi criado como uma empresa de sociedade limitada em novembro de 23, depois da entrada do André Mendonça no STF, se vocês olharem aí para o tempo. E as atividades começaram em 2024, Chico, início de 2024. Olha, eu acho que não é, se você vai doar para caridade, para onde for, não deixa de ser imoral se passou pela influência do ministro para o escritório do filho dele ganhar esse dinheiro. É imoral do mesmo jeito. Claro, ele pode ter o dom divino de falar direto com o homem lá de cima. Aí obter um perdão. Mas aqui para o nosso joguinho terreno, o pecado continua o mesmo. Pecado capital, eu diria. Por que só serve a suspeita para cima do Xandão, para cima do Toffolo, do próprio Toffolo, do Gilmar? Se você tem filho, você tem mulher, se você tem qualquer parente com escritório de advocacia que, sob a influência do ministro lá, ganha muita grana, que é o caso desse ITER aí, gente, não pode do mesmo jeito. Então, não pode pro Xandão, pode só porque ele é terrivelmente evangélico? É. E outra, se ele vai destinar para... E essa igreja, será de quem é para ele destinar isso? Isso não pode constituir uma lavagem de dinheiro? É o branqueamento do dinheiro em nome de Deus. O dinheiro que é suspeito, eu jogo na mão de uma igreja de um pastor amigo meu, lavei, pula do outro lado, branquinho, faço até o teste da janela lá, do Omo. do sabão Omo, sabe? É. A igreja lava mais branco também. A igreja lava branco. Então não é isso... Claro, isso para a clientela dele, né, para o universo dele, para o universo evangélico, vai pegar bem para a imagem. Mas isso não tira pecado de ninguém. Eu acho que para uma parte, viu, dos evangélicos. Não tira pecado de ninguém. Eu vou fundar uma igreja também, que é fácil, e vou mandar, se eu cometer alguma ilegalidade, mando tudo para a igreja, boto minha mãe lá em Juazeiro para cuidar, é uma terra boa para fazer a igreja, e pronto. Não é assim, gente. É muito fácil enganar as pessoas. Isso. Não, gente, olha, me dá uma aflição ver esse homem falar, o André Mendonça. Não, Chico. O Chico adora. O Chico adora ouvir o Chico falar. Não o novo pastor, não, o velho pastor. Porque ele... Gente, aí você vê aquele homem, né, pregando para as ovelhas dele lá, e você lembra que aquilo ali é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo esconder a minha aflição com isso. Olha, eu acho tudo errado. Não tem que ter instituto, coisa nenhuma, ainda mais vendendo curso do ministro. Olha, esse curso deve ser muito caro, né? Porque o faturamento foi de 4,5 milhões em um ano. Vê aí, divide por mês para ver o faturamento. Então, esse curso deve ser muito caro. Por quê? Porque ele é ministro do Supremo. Ele está usando a imagem dele do ministro do Supremo para ganhar dinheiro nesse instituto. Não interessa que ele vá agora doar para dízimo, para obra social, até porque, como o Chico falou mesmo, isso tem uma cara de lavagem de dinheiro. Bom, mas vamos lá.
não vou aqui me aprofundar nesse aspecto. O que eu quero dizer é, um ministro, gente, ele já ganha o maior salário do serviço público, tem todas as despesas custeadas pelo contribuinte e tem nas mãos um poder que não se pode medir. Qual é o poder? Uma decisão que um ministro desses dá, né, decide a vida de milhões e milhões de brasileiros, né? Quando o Supremo decide, por exemplo, sobre um plano econômico, né? Tem várias ações, né, no Supremo sobre aqueles planos econômicos que prejudicaram muitas vezes as pessoas, né? Uma decisão do Supremo sobre INSS, uma decisão sobre tributos, por exemplo. Então, o que um ministro tem que ter? Empresa, instituto, faculdade, seja lá o que for, não tem que ter. Ele escolheu, ele aceitou, ele foi convidado para ser ministro, escolheu ser ministro. Então, limite-se a exercer esta nobilíssima função de magistrado da Suprema Corte, né? E eles podem dar aulas e podem dar palestras, né? Já não está de bom tamanho. Você tem que ter empresa, né? Bom, pode dar palestra, mas agora também tem que ver, né, para quem vai dar palestra e se vai receber. Outro detalhe que eu não quero deixar passar aqui, né? Esse faturamento que ele teve de 4,5 milhões no ano passado, em contratos públicos. Que contratos são esses? Então, assim como agora ele virou, né, o magnânimo que vai doar para o dízimo, sei lá para quem, né? Então, seja transparente, diga que contratos são esses que você fez com quem? Com que entes públicos? Federais, estaduais, municipais, né? É o dever da transparência, já que você está ganhando dinheiro com a imagem de ministro do Supremo. Se ele fosse um Zé Mané qualquer, um professor de direito que ninguém sabe quem é, vocês acham que ele ia faturar esses 4,5 milhões? Claro que não. Por fim, uma informação que eu li pouco antes de entrar aqui. Esse ITER, este instituto criado pelo André Palusa, né? Porque agora, assim como o Gilmar tem o Gilmar Palusa, esse agora também vai ter o festivalzinho dele, né? André Palusa é patrocinador de um evento na Alemanha que tem como apoiador a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Gente, isso não pode ser aceito, isso não é normal. Isso não pode ser aceito como uma coisa normal. A Federação Brasileira de Bancos, que frequentemente tem ações sendo julgadas no Supremo, ser apoiadora, tem até um nome para isso, eu anotei aqui, esses nomes, né, para disfarçar lobby, para disfarçar patrocínio. A FEBRABAN é apoiadora institucional deste evento na Alemanha, que do qual faz parte este instituto do André Mendonça. A matéria é meio confusa, não fica claro se é um instituto do André Palusa que está promovendo sozinho ou se é um dos patrocinadores, seja como for, o nome dele está lá. Não pode estar, e muito menos FEBRABAN ser apoiadora institucional. Porque só rapidinho, o Chico explicou muito bem, a Cristina também, o André Mendonça está dando a explicação da hora que o dinheiro entra para fora. Quer dizer, o dinheiro já entrou. Então, já que ele entrou, agora eu vou colocar em obras beneméritas, porque eu converso com Deus, eu sei onde é que vou botar o dinheiro. Agora, antes do dinheiro chegar, o problema é esse. E aí que a Cristina tocou. Não importa se depois ele vai ser super bonzinho e botar em obras sociais. Acontece que ele está recebendo dinheiro de gente que vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Mas não é o banco, não é o Itaú nem o Bradesco, é a FEBRABAN, é claro. Se daí talvez pegasse... ficaria muito escancarado, né? Se fosse o Itaú que patrocinasse o evento na Alemanha. Mas daí ele pega a federação. Né? E aí, como é que fica? Na hora que tem uma causa para julgar alguma coisa relacionada aos bancos. Qual é a forma que ele vai julgar? É evidente que ele vai julgar a favor dos bancos. Então, essa é a questão, não é? Mas ele é bonzinho, o dinheiro entra, depois ele vira um dinheiro limpo. Mas como é que ele entrou? Para esse dinheiro entrar, o que o ministro está dando em troca? No mínimo um aceno, né?
tô com vocês, me ajudem aqui que eu tô com vocês, né? É alguma coisa nessa linha. Então, é vergonhoso. É isso. Ô, Cris, obrigada. Foi fundamental essa sua fala e também destrinchar todos esses pontos aqui com a gente, porque realmente, assim, é preocupante, para dizer o mínimo. Obrigada, Cris. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite, Até mais. Boa noite, querida. A gente segue aqui, voltando mais uma vez a falar de Inter, mas agora com o Jamil Chad, que está chegando aqui para conversar com a gente. Jamil, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. Boa noite. Vamos trazer aqui uma história que se desenrola no entorno ali do caso do Jeffrey Epstein, né? O ex-príncipe britânico, o Andrew Mountbatten Windsor, deixou a delegacia nessa quinta-feira. Ele tinha sido preso por suspeita de má conduta no exercício de cargo público. A história aqui está na tela, a manchete, prisão que aconteceu depois de uma denúncia, aí que está esse fio com o caso Jeffrey Epstein. Um suposto compartilhamento de material confidencial pelo ex-príncipe com o criminoso sexual, o Epstein. De onde veio isso, né? E-mails que fazem parte daquele turbilhão de documentos, né? 3 milhões de documentos que foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mostrando que o Andrew pode ter compartilhado relatórios comerciais potencialmente confidenciais, porque na época ele era representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. O irmão mais velho do Andrew, o rei Charles III, se pronunciou logo depois da prisão. Ele disse o seguinte, abre aspas, em nota à imprensa, a gente coloca aqui na tela, enfim, recebi com profunda preocupação a suspeita de má conduta em cargo público do Andrew. O que segue agora é um processo completo, justo e adequado, pelo qual essa questão será investigada de forma apropriada pelas autoridades. E aí depois ele diz, deixe-me ser claro, a lei deve seguir o seu curso, fecha aspas. Aliás, Jamil, a família real britânica destituiu o Andrew de todos os títulos também, né? Expulsou, vamos dizer assim, aliás, vamos dizer assim não, né? Expulsou literalmente da residência real, até numa tentativa de dar um distanciamento mesmo dessa história relacionada ao Epstein, né? Gabi, vamos lá. Essa história tem muitas camadas, né? A primeira delas é o ex-príncipe. Né? Eu adoro esse conceito de ex-príncipe. É muito bom. O que quer dizer exatamente isso, né? Tem muitas conotações, mas a principal delas, que me chama a atenção, é o fato de que a coroa britânica tem um sentido de preservação muito, muito aguçado. Então, ela vai se desfazer de todas as maçãs podres pelo caminho para preservar o que? A monarquia. Para não deixar que a monarquia, de alguma forma, seja questionada. Então, se alguém, no meio do caminho, cometeu algum deslize, crime ou outras coisas, ele vai ser sacrificado, mas a monarquia prevalece. E aí nós temos essa declaração do rei também vai nesse sentido. A última frase dele vai exatamente nesse sentido. Eu lavo as mãos à justiça que se encargue disso. Não está nem colocado em nenhum local daquele comunicado o fato de ele ser o irmão do suspeito. Nada, absolutamente nada. Então, é um sentimento de preservação da monarquia muito aguçado, principalmente com essa família. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, também chama muita atenção. O fato de que ele está sendo investigado não por aquela foto que a gente acabou de ver, não por conta de estar envolvido com alguém que praticava, ou, na verdade, tinha uma rede de pedofilia. Não é por isso que ele está sendo investigado. Olha a foto, e essa foto está nos arquivos do Epstein, não é uma foto que vazou de nenhuma forma, está com a justiça. Epstein e, naquele momento, a companheira dele foram investigados justamente por conduzir uma rede global de pedofilia. Andrew fazia parte, de alguma forma, desse esquema, mas a investigação contra ele não tem nada a ver com isso. A investigação com ele tem a ver
com dados confidenciais do Estado britânico que ele teria compartilhado com Epstein. Eu fico me perguntando, essa é a prioridade, então? É a preservação do Estado e dos segredos do Estado. Isso é mais importante do que as vítimas, as meninas, né? Porque, obviamente, a pergunta que nós todos faremos, calma aí, mas o Andrew estava ou não envolvido com aquele esquema com meninas, com menores de idade? Não, isso não vem ao caso. Nós vamos falar do compartilhamento de informações confidenciais do Estado. Então, é muito relevante também a escolha da investigação contra ele. E o ponto número 3. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça disse, olha, nós estamos publicando essas 3 milhões de páginas, mas caso encerrado, aqui nós não teremos mais nenhum novo caso, porque nós já olhamos para essas 3 milhões de páginas e não há nada que conduza a novas investigações. Mas o que nós estamos descobrindo, Gabi, é que em outros países essas 3 milhões de páginas estão reabrindo processos. Então tivemos o caso do ex-príncipe, temos na França, por exemplo, o Ministério Público abrindo investigações contra X não é a plataforma, X é contra uma pessoa desconhecida, ou seja, o Ministério Público investigando o que esses documentos falam sobre a França. Nós temos no Brasil o Ministério Público em relação a Natal também fazendo essa investigação, e em vários outros lugares do mundo isso também acontecendo. Então, a pergunta não é só sobre o ex-príncipe, a pergunta também é a seguinte, quem é o próximo? Agora, você viu a cara com que o príncipe saiu depois de passar 14 horas preso? Não, a foto também chama atenção. A foto chama atenção. Não sei se a gente tem aí para colocar na tela, mas ele sai com o olhão esbugalhado. Né? Passou 14 horas, né, detido, e eu até falei, daqui a pouco vai começar a ter crise de soluços o príncipe Andrew para não levarem ele de volta para a cadeia lá depois dessa primeira passagem. Né? Um ex-príncipe ir para a cadeia, ele não saiu muito bem, saiu meio desorientado. Saiu perdidão. Saiu perdidão. Esse príncipe é demais mesmo, Jamil. Também, toda vez que eu tenho que falar isso, assim, em alto e bom som, me pega muito. Eu quero trazer uma outra história aqui. Agora há pouco a gente estava falando do Conselho da Paz do Trump, um pouquinho antes de você chegar, né, Jamil? Aliás, mal começou o Conselho da Paz e o Trump já vem promovendo, assim, frases simbólicas, né, dignas de um Conselho da Paz. Realmente ameaçando outros países, né? Usando mais esse espaço para fazer ameaça e tudo. Mas, falando aqui de uma coluna sua no nosso site, no ICL Notícias, em que você descobriu por meio de documentos que o governo Trump é quem vai tomar todas as decisões no Conselho da Paz, conforme já imaginávamos, né? Um documento do evento que serve como uma espécie de guia logístico para as delegações estrangeiras, instrui até o que os participantes devem dizer quando passam a palavra para eles. E também, outra coisa que me chamou a atenção, Jamil, e aí você vai poder falar muito melhor, é que quem está fazendo parte, né, esses outros presidentes, vão ter 2 minutos para fazer ali uma intervenção, né, para colocar a sua palavra. E o Trump pode falar o tempo que ele quiser. Então, realmente a gente já imaginava quais seriam as características do Conselho da Paz, mas cada vez que a gente descobre mais, Jamil, fica um teatro ainda mais ridículo, né? Querer se colocar na mesma posição que a ONU. Gabi, que bom que você falou com essas palavras. Eu não poderia ter dito de uma forma melhor. Fica ridículo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos ser muito claros aqui. É uma grande fraude esse Conselho da Paz. Uma grande fraude à paz e ao Conselho. Porque ele não é nem Conselho e nem é sobre a paz. Né? Então vamos lá. Vamos dissecar. Primeiro, quem assistiu ou quem tem a possibilidade ainda de recuperar essas imagens, no palco só existiu uma bandeira, a dos Estados Unidos. Então começa dessa forma. Segundo ponto, o evento aconteceu num local que era chamado de Instituto da Paz. Chamava Instituto da Paz, em Washington. Houve, na verdade, um sequestro desse prédio por parte da administração Trump, que rebatizou o prédio de Instituto da Paz dos Estados Unidos, Donald Trump. Imagine só. Mas não acaba por aí.
Essa imagem que vocês estão vendo é a foto de família. Eu acompanhei, os presidentes ficaram ali, essa imagem já era o Trump chegando, mas os presidentes dos outros países ficaram ali, sem brincadeira, por pelo menos 10 minutos nessa posição, esperando o chefe chegar. E quando o chefe chegou, obviamente, todos sorridentes, etc., mas é de uma, eu diria, é de uma vassalagem absurda o que nós vimos. E aí sim, a foto oficial, etc., e aí foram justamente para o evento. No evento, eu acompanhei o discurso de Trump, na minha conta, deu mais de 40 minutos de discurso do Trump. Tá? Posso ter me enganado aqui, talvez com algum tipo de imprecisão, mas foi um discurso bastante longo. E aí os documentos que nós publicamos aqui no ICL foram os documentos que foram mandados para todas as delegações que participaram. Por isso nós tivemos acesso, claro, uma delegação foi generosa o suficiente para nos passar. E nesses documentos, o que aparecia? Em primeiro lugar, vocês, os demais, que não são, obviamente, os norte-americanos, vão poder falar, mas só por 2 minutos. 2 minutos. De fato, foi isso que aconteceu. Não só vocês vão poder falar por 2 minutos, mas aqui vão as instruções do que vocês devem falar. Ou seja, até mesmo o discurso dos líderes estrangeiros era ditado pela Casa Branca. E aí com 3 pontos, Gaza, etc. Ou seja, nada de você questionar, nada de você colocar a tua visão, não é nada disso. Aqui o que nós queremos é, obviamente, um ditado a partir da Casa Branca sobre o que vocês vão falar. Eu compartilhei isso com muitos diplomatas, justamente para tentar entender. E aí, isso aqui é normal? E aí, Gabi, eu recebi de pelo menos 10 diplomatas de países diferentes, porque eu fiz questão de mandar para fontes diferentes, todos absolutamente chocados com o fato de que, sim, uma organização internacional é liderada por uma pessoa só e essa pessoa transforma aquele órgão no seu próprio teatro. Para completar, e aí nós não colocamos na matéria porque não deu tempo, porque isso aconteceu depois. Quem foi ao evento ganhou um boné vermelho. Meu Deus. Quem foi ao evento ganhou um boné vermelho. Não estava escrito Make America Great Again e nem fulano 2026, governador de São Paulo, tá, Chico? Não estava escrito isso. Estava escrito USA no chapéu. Imagine só. E aí teve um sujeito que colocou o chapéu ali no conselho. Aí você fala, deve ser o presidente da Argentina. Não. Deve ser o presidente da Armênia. Também não. Foi uma outra pessoa que nem presidente é. Na verdade é presidente, mas que ninguém conseguiu explicar o que ele estava fazendo ali. Era o presidente da FIFA, Rapaz, Gianni Infantino. Meu Deus do céu. São muitas camadas, meu Deus do céu. É alucinante. É alucinante o que aconteceu hoje. Em termos de diplomacia, é absolutamente alucinante. O que fazia Gianni Infantino no Conselho da Paz, criado por Donald Trump, para colocar a sua ordem no mundo? E aí, o contente, com um sorriso de orelha a orelha, Gianni Infantino foi lá e colocou o boné vermelho que ele ganhou na portaria, eu fico imaginando, junto com a pulseirinha que você tem a autorização para entrar aqui. Enfim, é uma fraude tão grande que eu não sei por onde começar. Só tem um ponto que eu acho que a gente tem que lembrar. Aonde estão as democracias ocidentais nesse Conselho da Paz? Não estão. Aí eu pelo menos me pergunto, calma aí, o Donald Trump não é o defensor do Ocidente democrático, liberal, etc. Mas cadê os seus aliados democratas? A França estava na Índia, né? Ocidentais. A França, o presidente francês estava na Índia, junto com o presidente Lula, né? Então, França não estava, o Brasil não estava, o México não estava, a Alemanha não estava, se não me falha a memória. Enfim, Espanha, né? Dos países grandes europeus, nenhum importante estava, o Brasil e o México. Reino Unido não foi também? Então já é também uma derrota grande. Então, a gente tem a imagem, viu, Rodrigo, do boné. Do boné? Vamos... Porque só vendo, nesse caso, só vendo para acreditar, né? Olha isso. É realmente um teatro, Jamil. Gabi, assim, a FIFA já teve mesmo. muitos... a FIFA já teve muitos episódios vergonhosos. Sim. Mas, sinceramente, a Copa de 2026 tem superado tudo
em termos de vergonha alheia. E esse dia de hoje é um desses dias que você se pergunta o que é que Gianni Infantino está fazendo no Conselho da Paz. E o sorriso dele não dava para esconder, né? A satisfação que ele tinha de estar ali. Mas eu insisto, é um Conselho da Paz que não é nem conselho, porque só toma decisão uma pessoa, então não há conselho a ser dado, e não é da paz, porque ele tem como objetivo o controle, a dominação, a submissão de Gaza ou qualquer outro lugar. É uma situação realmente, como chamou a atenção o Jamil, de subserviência completa por parte desses outros países ali saindo na foto, né? Uma coisa assim impressionante. Aliás, só para trazer uma outra informação sobre o Conselho da Paz, quem se pronunciou também foi o Papa, né? O Papa Leão XIV, ele disse o seguinte, vamos abrir aspas aí para ele: o Vaticano não participará do Conselho de Paz para Gaza. Notamos também que a Itália participará como observadora. Evidentemente, há pontos que nos deixam perplexos, questões críticas que precisam ser esclarecidas. E ele também, o Papa, defende que qualquer questão internacional de crise, né, Jamil, tem que permanecer sob coordenação da ONU. Sim. Então... Bom, se alguém pode falar em nome da tal civilização ocidental, para o bem e para o mal, é a Igreja Católica Romana, né? É. E também não está. Então, na conta daqueles que não estão no Conselho da Paz, a gente coloca o Papa, também é simbólico, né? Muito simbólico. Desse tamanho. E de quem que está lá, né? Hoje a Argentina vive uma greve geral forte, em Buenos Aires, pelo menos, pelas informações que eu colhi lá com colegas, e o Milei está pendurado no Trump, que foi quem salvou, alguns meses atrás, o mandato dele, né, que estava à beira de uma crise total. Então, o Milei estava, enquanto o país está em greve geral. Mas o Papa disse que não, Gabi. Exato. Perdão, só para completar, claro. Além do Milei, estava, por exemplo, o Lukashenko, o último ditador da Europa. Da Bielorrússia? Na verdade, o presidente da Bielorrússia. Ele estava na primeira fila, ao lado, basicamente, do Marco Rubio na foto de família, muito perto do Marco Rubio. O que é que fazia Lukashenko, né, um ditador, na primeira fila do Conselho da Paz de Donald Trump? Então, obviamente, são questões que são colocadas, não tem como não colocar essas questões, né? Um líder que dentro da Bielorrússia é absolutamente questionado. Nós todos falamos da repressão na Bielorrússia, etc. Então, não é da paz e não tem conselho nenhum a ser dado. O que chama atenção também é que, além da parte, vamos dizer assim, política dessa história, ou seja, desses líderes que vão lá para chancelar a existência, basicamente, desse instrumento político de Donald Trump, tem a parte técnica. E na parte técnica do Conselho, todos os escolhidos são empresários ligados a Donald Trump. Claro. Então, obviamente, a construção da Nova Gaza, nós já trouxemos. Hoje tem jornal trazendo, Gabi, como grande novidade, o que nós já trouxemos há várias semanas, né? Aquela história da Nova Gaza, nós trouxemos fotos aqui. Tem jornal trazendo isso com grande destaque hoje, como se fosse a grande descoberta. A grande descoberta é que, de fato, essa Nova Gaza, com arranha-céu, com não sei o quê, etc., ela vai ser liderada na parte técnica por empresários ligados ao próprio Donald Trump. Esse é mais um absurdo dessa história, Jamil. Vamos ver até onde esses países vão querer participar do teatro, né? Porque, enfim, essa foi só o primeiro encontro. Ainda acho que vai ter outros capítulos piores ainda. Jamil, quero trazer muito rapidamente, a gente só vai ter 1 minuto para comentar, mas presidente Lula, ontem a gente informou aqui, está em viagem à Índia, né? Ele fez um alerta sobre o impacto da inteligência artificial nas eleições e criticou a dominação das Big Techs no discurso que ele fez nessa cúpula de impacto, justamente de inteligência artificial, que foi organizada pelo governo indiano em Nova Delhi. E aqui ele falou a respeito disso, né? Já não vou nem trazer a fala completa no ICL Urgente, Rodrigo trouxe também essa fala do presidente Lula, mas chamando a atenção por práticas que podem ser fomentadas dentro dessas plataformas, né? Os riscos, fatos que são manipulados, enfim, e principalmente quando a gente olha para as eleições também. Então, para você comentar muito rapidamente. Muito rapidamente, tem um ponto fundamental desse discurso do presidente Lula, não só dele, de vários outros.
nós não estamos falando apenas de um monopólio de empresas de comunicação ou de tecnologia, nós estamos falando de dominação política. A questão, e ele coloca de uma forma muito bem resumida, própria dos discursos do Itamaraty, e aqui já filtrando da onde veio o discurso, obviamente, dos ghostwriters, né? Que obviamente a gente conhece de onde vem. O que vai ser definido com a inteligência artificial é quem é o dominador e quem serão os oprimidos, basicamente. Quem é que ficará de fora e quem é que fará parte deste novo mundo. Então, o que o governo brasileiro e outros também defendem é que, claro, haja uma governança sobre a inteligência artificial e que essa governança aconteça de forma multilateral. O presidente Lula fala da ONU, mas não necessariamente precisaria ser no prédio da ONU, não é isso, mas é que aconteça de forma multilateral, que não seja um grupo de países ricos que define, olha, nós agora vamos definir que a inteligência artificial vai ser utilizada e vocês que ainda não têm seguirão os nossos padrões. É isso que o Brasil não quer. Na verdade, é isso que o Brasil quer evitar. É isso, Jamil. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história, até porque em breve temos eleições aqui, a gente já sabe que isso vai ter, sim, um impacto, a gente não sabe ainda o tamanho desse impacto. Obrigada, muito bom ter você aqui com a gente hoje, Jamil. Muito assunto internacional nessa semana também para a gente conversar por aqui. Valeu, Jamil. Valeu, querido. Obrigado, querido. Muito. Eu gostaria que aquelas imagens do Conselho da Paz fossem todas de inteligência artificial, mas elas não são. Elas são humanas, infelizmente. Exatamente. Aliás, falando em imagem, dá tempo de colocar um segundo aqui, a foto que você prometeu, do ex-príncipe. Ex-príncipe. A foto do ex-príncipe saindo da cana. Passou 14 horas detido lá em Londres. Da cana parece que é a prisão, cana-prisão, né? Só para deixar claro, porque parece outra cana também. Mas olha a cara dele, o Chico, não lhe fez muito bem, né? Não, com a moral toda enterrada na lama. Olha lá, ó. Olha a cara dele. Tá feio esse leão. Que coisa, hein? O príncipe Andrew, é isso. Vamos encerrar um programa desse jeito. Essa imagem como disse inspiradora. Parece alguém falou aqui no grupo, né? Parece eu voltando do bloquinho. Um certo editor de jornalismo do N2 falou, parece eu voltando do bloco. Do bloco de carnaval. É isso aí, Andrew. Bom, pessoal, é isso. Então, a gente vai estar de volta amanhã com a nossa programação a partir das 7 da manhã. E estaremos aqui também à noite. Amanhã, dia de Jurubeba. Opa, por favor. Vamos nessa. Boa noite, pessoal. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e, de repente, surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema-direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e, detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.